Em 30 de julho de 2026, começou o maior roubo coordenado de Bitcoin via hardware wallet até agora. Atacantes exploraram um bug de firmware de março de 2021 da Coldcard CoinKite, que fazia seeds BIP39 serem geradas com entropia insuficiente, 40 bits nas carteiras MK2 e MK3 e 72 bits em MK4, MK5 e Q, em vez de 128 bits que seria o esperado. Com isso, o mecanismo de geração das seeds tinha uma entropia muito fraca. Isso quer dizer que ao invés de usar o TRNG de hardware do STM32, o código caía no PRNG de software, que gerava chaves previsíveis a partir de dados como número de série e timers. Com isso, era possível enumerar candidatos offline, derivar endereços e drenar saldos sem nunca tocar nos dispositivos físicos. Até agora foi confirmado mais de 1.500 Bitcoin roubados, ou seja, mais de 100 milhões de dólares de cerca de 7.300 carteiras. E segundo estimativas, esse roubo pode ultrapassar mais de 2.000 Bitcoin roubados, ou 128 milhões de dólares. Até agora, 90% desses fundos roubados não se moveram, eles estão nos endereços dos atacantes e estão sendo monitorados por autoridades, exchanges e todo o ecossistema aí do Bitcoin. Claro, comparado com outros roubos históricos, esse impacto é muito mais emocional e simbólico do que em números. Na Mt. Gox, em 2013, foi roubado mais de 700 mil Bitcoin. Celsius, em 2022, mais de 235 mil Bitcoin. A FTX, em 2022, também mais de 100 mil Bitcoin. Ou seja, o roubo da Coldcard, que está girando entre 1.300 e 2.000 Bitcoin, é muito menor em escala que outros roubos aí da história. Só que o que torna esse episódio totalmente doloroso e que pega mais para os Bitcoiners é exatamente o fato de ser um ataque a carteiras de autocustódia, o local que a comunidade sempre considerou o mais seguro, especialmente a Coldcard, que era tida como a carteira mais cypherpunk, a mais segura, inclusive endossada por devs e os educadores mais antigos do Bitcoin até agora. Esse roubo também está acontecendo em ondas, né? Várias ondas de drenagem de carteiras. Isso porque o atacante ou os atacantes precisavam gerar candidatos cruzadados em blockchain e priorizar saldos maiores. E depois da divulgação pública desse bug, ficou aberto, né, esse problema para qualquer um com poder computacional e uma IA ajudando a atacar também as carteiras expostas pelo bug da Coldcard. Até agora, a Galaxy Research estima que pelo menos 15 atacantes diferentes, não mais um único ator, né, uma única pessoa roubando esses endereços, está agindo para drenar os Bitcoin que estão vulneráveis nas carteiras Coldcard. Então, assim que o bug foi divulgado, os oportunistas e grupos menores começaram a drenar carteiras menores. E é por isso que aconteceu em ondas, né? A primeira grande onda drenou carteiras com saldos maiores e roubou 1.000 Bitcoin, 1.083 Bitcoin de 1.196 carteiras em 41 minutos. Essa primeira onda foi a maior e a mais eficiente, porque foi em média 1 Bitcoin por vítima, ou seja, pegou as carteiras com mais Bitcoin. A onda 2 foi em 1º de agosto, sábado, roubou 76 Bitcoin de mais de 1.477 carteiras. E foi provavelmente o mesmo operador da onda 1, porque o fingerprint é idêntico, né, das transações que roubaram esses Bitcoins das carteiras. A terceira onda começou em 2 de agosto, domingo, cerca de 208 Bitcoin de 1.912 carteiras. Só que nessa onda houve uma mudança total do estilo. Um endereço novo foi gerado por vítima. Ou seja, pode-se dizer que não foi a mesma pessoa roubando, né? E a quarta onda que se suspeita que vai acontecer começou ontem, segunda-feira. Roubou 452 Bitcoin e ainda não tem uma confirmação total de vítimas. Então, esse bug da Coldcard, esse erro na geração das chaves privadas, está fazendo toda a comunidade, todos os desenvolvedores se movimentarem. E se descobriu que pode ter havido negligência no processo de revisão do código. E está surgindo muitas evidências de que a equipe da Coldcard foi avisada disso. O bug ele ficou no código open source por mais de 5 anos, a princípio sem ser detectado por ninguém. A CoinKite fala que só tomou conhecimento no dia da primeira varredura e de roubo, né, das carteiras e assumiu plena responsabilidade. A carteira sofreu auditorias e mesmo assim não foi apontado esse bug antes. Auditores e revisores verificaram que o gerador de hardware existia no código, mas não confirmaram que ele era o caminho realmente executado na geração das seeds. Depois do incidente, análises da Block, de vários blogs técnicos, falam que a introdução do bug aconteceu num commit de março de 2021
E foi uma espécie de negligência no nível de revisão do código e testes de integração. Ou seja, antes desse commit, as cold cards geravam seeds com uma boa aleatoriedade, ou seja, não eram previsíveis. Só que depois dessa mudança, toda a geração das seeds começou a ser adivinhável, ou seja, alguém que sabia do problema, sabia do bug, poderia explorar e num range, num espectro de possibilidades para tentar atacar quem gerou seeds desde esse período de 2021 até agora, usando a Cold Card. Até agora não tem nenhum dado oficial, né, falando que a CoinKite de fato ignorou esse bug, as notificações desse bug, mas alguns devs estão trazendo à tona prints das comunicações que foram feitas, né? Outros produtos da CoinKite, como TapSigner, OpenDime e SatsCard, não foram afetados. Além disso, as seeds que foram geradas na Cold Card, usando dados para gerar entropia, também não foram afetadas por esse bug. Mas as carteiras que tinham essa entropia fraca, e ainda assim, mesmo com passphrase, e a passphrase era fraca, também começou a ser explorada por esse atacante porque a entropia não era forte o suficiente para proteger mesmo com passphrase. A Galaxy e outros desenvolvedores estão compartilhando os endereços de atacantes e ajudando também as pessoas a migrarem fundos para outras carteiras que não tenham esse bug. Mas o que fazer agora, né, se você tem uma cold card? O primeiro passo é não atualizar o firmware agora, porque em alguns relatos, alguns dispositivos estão dando tela de erro quando atualiza para a versão que eles disponibilizaram, ou estão ficando inacessíveis depois do hotfix postado pela CoinKite. O ideal é você migrar os fundos, fazer um envio de transação antes de atualizar ou mudar qualquer coisa na carteira. Isso é imediato, né? Muitas pessoas, a gente até postou um Reels no sábado, avisando para as pessoas enviarem para outra carteira que não tenha suas seeds sendo geradas por nenhum dispositivo Cold Card. Então, passo a passo agora é você criar uma nova seed em uma outra carteira, se você tem a Cold Card, mesmo que temporária, pode ser uma hardware wallet ou pode ser até uma hot wallet, porque os endereços, muita gente que tinha saldo em endereços em chaves criadas pela Cold Card acabaram sendo roubadas ao longo do tempo, ao longo dessas ondas. Um exemplo que está rolando bastante é um cara que tinha, enfim, um saldo grande de Bitcoin no endereço Cold Card e ele deixou $40 para ver se ele seria roubado e ele foi. Os $40 que ele deixou ali de isca para o atacante foram drenados. Então, por isso que é uma questão de tempo, né? Se você conhece alguém que tem Cold Card, avise essa pessoa, envie esse vídeo para que ela possa migrar fundos e não seja vítima desse bug que aconteceu nessa carteira. Então, o primeiro passo é criar uma nova seed, pode ser numa hardware wallet ou até mesmo numa outra hot wallet que você tenha, que você confia, como uma Blue Wallet, por exemplo. Cria um novo endereço. Se você ainda não tem, crie uma nova, faça uma transação teste pequena de qualquer outra carteira para ela, para ver se a seed foi bem configurada, tenta recuperar e depois disso aí sim envie os fundos da Cold Card para essa nova carteira. Lembra, claro, de manter o backup da seed em local seguro e depois com calma você pode melhorar o seu setup, adicionar mais segurança com uma multisig, por exemplo. Uma parte importante é que não adianta você pegar a seed que você criou lá na Cold Card e tentar restaurar ela em outra carteira. A questão é que não é o dispositivo físico que foi bugado, é a hora que você criou a sua seed, aquela geração da seed, ela teve um problema criptográfico, uma falha criptográfica na origem. Então, se você simplesmente recuperar a sua carteira Cold Card em qualquer outra carteira, numa Jade, por exemplo, ou numa Ledger Trezor, não vai adiantar, pode ser roubado de qualquer forma, porque é a Cold Card na hora da geração da seed que falhou. Então, por isso que o objetivo é tirar os fundos da sua carteira Cold Card ou da chave criada pela Cold Card e enviá-la para um local seguro o mais rápido possível para evitar que você seja vítima dessas ondas de ataque que tendem a continuar acontecendo. Outro ponto importante é que se você tem uma multisig em que o limite de assinaturas, o threshold, ele é majoritariamente formado por dispositivos Cold Card que podem ter seed fraca, os fundos também estão em risco e precisam ser movidos. Isso porque se você tem uma multisig, por exemplo, 2 de 3 e 2 chaves foram geradas na Cold Card, você está com 2 chaves comprometidas. E um fato curioso desse evento é que mais de 3.600 Bitcoin de carteiras multisig
já foram movidos com sucesso usando a Slipstream da Mara, um serviço gratuito e aberto que faz com que você envie a transação assinada diretamente para um mempool privado da mineradora, sem aparecer no mempool público, até ser incluída num bloco. Isso elimina a janela de ataque, ou seja, um atacante saber que você tem carteiras geradas pela Coldcard e fazer um replace by fee e fazer um front running, né? Ou seja, enquanto a transação tá ali aguardando na mempool e tá como não confirmada, ele pode substituir o endereço mudando a taxa ali da transação. Seria interessante usar esse mempool privado para não deixar o atacante ver que você está movimentando. Então, depois que você conseguiu mover os fundos e deixar os seus bitcoins seguros, é interessante aprender sobre multisig, porque uma multisig com dispositivos diferentes ali participando do threshold seria o que protegeria os bitcoins desse tipo de vulnerabilidade, né? Existem diversos projetos que estão saudáveis e não têm esse tipo de bug. Mas esse evento da Coldcard está mudando justamente o que se considera seguro em autocustódia. Então, mesmo que as outras carteiras não tenham esse tipo de bug, uma forma de se proteger, caso isso aconteça, é justamente tendo uma multisig com vários dispositivos de marcas diferentes, porque se um deles falha, você ainda assim tem outras chaves disponíveis para movimentar o seu saldo e proteger os bitcoins que você acumulou. O nome disso é multisig com multi-vendors, ou seja, multifabricantes, criando ali as chaves privadas quando você gera a multisig. Outra forma também é quando você cria a sua chave privada ou cria as chaves da sua multisig, você gerar alta entropia e principalmente entropia offline, porque quando você gera seed ali na sua hardware wallet, por exemplo, você está confiando que aquele dispositivo está gerando a entropia de forma correta, que foi justamente o que falhou na Coldcard. Então, se você não quer nem confiar nos fabricantes, uma forma de fazer isso é você gerar offline você mesmo. E tem muitas formas de fazer isso, uma delas é jogando dados. Tem todo um conteúdo no nosso blog explicando como fazer isso, de gerar a própria entropia sem depender de software de ninguém e muito menos do dispositivo, do chip de ninguém. Então, a partir de uma multisig com uma das chaves ou todas elas geradas com alta entropia, você acaba ficando muito mais protegido desse tipo de problema. Ferramentas também como a Casa, que facilita a geração de multisig, são ferramentas que podem ajudar as pessoas a protegerem e deixar cada vez mais forte o setup delas. Bom, e apesar desse bug ter sido um dos mais traumáticos da história do Bitcoin até agora, apesar da quantidade de Bitcoin que foi roubado não ser a mais alta, Bitcoin acaba saindo mais forte, porque esse incidente força desenvolvedores e projetos a revisarem de forma ainda mais intensa, com IA, sem IA, diferentes LLMs e formas de verificar, inclusive, melhorar as auditorias externas dos seus próprios projetos. E é exatamente o que a cultura do Don't Trust Verify sempre pregou, mas que teve, enfim, muita gente confiou na CoinCard sem verificar. Até porque essa verificação não era trivial, não era simples. Muita gente confiou que os devs da Coldcard estavam fazendo o que eles estavam pregando, né? Que era a carteira mais cypherpunk, a mais segura, quando no fim das contas não era. Tinha um bug de 5 anos que mais cedo ou mais tarde seria descoberto. Espero que você tenha gostado desse resumão do que aconteceu até agora com esse bug da Coldcard. Quem é nosso aluno e aqui mesmo no YouTube tem vários vídeos ensinando como configurar uma multisig. Se você quer dar esse passo a mais de segurança para proteger ainda mais os seus Bitcoin. Se você ainda não é nosso aluno, te convido a se inscrever na nossa plataforma e aprender a avançar cada vez mais na sua própria segurança, privacidade e proteção do seu patrimônio e da sua família. Espero que você tenha gostado do vídeo, até a próxima e opt out!